Hoje eu queria trazer um ponto para vocês relacionado à psicoeducação dos nossos pacientes. E quando eu falo dessa psicoeducação, eu não quero só hoje me ater ao que diz respeito à terapia cognitivo-comportamental, mas eu queria que nós pudéssemos entender um pouquinho mais dessa profundidade. Isso é importante porque eu vou levantar uma bandeira que diz respeito a nós mesmos, psicólogos, neurologistas, médicos, psiquiatras, de modo geral, o paciente muitas vezes ele já tem bastante conhecimento sobre a anatomia do seu corpo. Ele está com dor em determinada região, ele sabe nomear, né, em muitos casos sabe nomear em que região se localiza, que órgão que está por trás disso, que músculo, que ligamento. Eu vou, eu vou me basear em dois contextos, né? Um primeiro contexto, eu quero primeiro explicar basicamente o que eu trago para vocês no que diz respeito ao que eu já utilizo, que eu aprendi lá na faculdade, consigo trazer aqui com um pouquinho mais de informação para você, atualizada, se baseando, por exemplo, no livro, nesse livro, né? Teorias cognitivas comportamentais em contextos, em especial no esporte, tá? De dois mestres que, para mim, são mestres, mas já são doutores. O Paulo Ribeiro, que é o psicólogo, muito renomado dentro do esporte. Inclusive, ele é psicólogo de um clube de futebol há muitos anos no Botafogo. E a Adriana Lacerda, que organiza aqui um apanhado de artigos relacionados ao contexto da terapia cognitivo-comportamental, da terapia positiva. Tem ali a atuação direto com diversos pacientes ali, né? Quando eu recebo o paciente a primeira vez no consultório, né? Então, quando eu recebo o paciente em um primeiro momento no consultório, eu utilizo essa folha. Ela é bem explicativa. Eu não quero que vocês se atenham a esses diversos nomes aqui, tá? Confesso que pouco utilizo deles. Inclusive, essa figura pode ser até atualizada por essa. Nessa figura, que eu estou compartilhando com vocês agora, nós temos a possibilidade de dividir o cérebro em três partes, né? O neocórtex é o cérebro das emoções, que está relacionado ao sistema límbico aqui, e também ao cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos, né? Então, olha só, é uma leitura bem autoexplicativa dessa imagem, né? O neocórtex, que é o nosso cérebro da razão, nos permite analisar a informação, resolver problemas, planificar, desenvolver ideias e teorias. É o nosso lado racional, é a nossa capota cerebral aqui. E nós temos o cérebro aqui que ele coloca como cérebro dos mamíferos, que é o cérebro emocional, o cérebro das emoções, tá? Não se atenha a esse cérebro dos mamíferos, não. Se atenha mais a esse segundo nome, cérebro das emoções, a parte emocional, que nós chamamos ela de sistema límbico. Nos diz que gostamos de algo ou não, de quem sentimos afeto, de que coisas nos sentimos atraídos e quais recordações nos fazem tristes ou alegres, né? Então, aqui nós temos uma parte, por exemplo, do hipocampo, junto com a amígdala, que o hipocampo está relacionado a acionar as memórias afetivas aprendidas, e a amígdala nos dita o ritmo mais instintivo de sobrevivência, de afastar-se de perigos, de medos que a gente possa vir a ter e colocar colocar o nosso estado de quase desadaptativo, um estado de perigo, um estado de sofrimento, tá? E o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos, se encarrega das nossas funções corporais básicas, né? Como respiração. Você não consegue, por exemplo, tapar o seu nariz, sua boca e falar assim, não vou respirar. O sistema reptiliano ele vai te colocar em um estado de alerta muito grande, utilizando o cérebro emocional para dizer, opa, peraí que você está fazendo algo de errado. E o seu lado racional, como se fossem engrenagens que ligam uma ao outra, vai te acionar e vai dizer, opa, para com isso. Agora, o que é importante da gente entender, né? Que dentro desse cérebro, né, nós temos a possibilidade de lidar com algumas circunstâncias, algumas situações, e elas vão fazendo com que o nosso parte, principalmente a nossa parte emocional, ela reage a determinadas situações, vão criando assim essas memórias de reações
e de aprendizados desde a nossa infância. E como eu faço a união com isso? Aqui seria a parte teórica, a nossa mente. Aqui seria a parte fisiológica, o nosso cérebro. Então você tem que explicar isso para o seu paciente, que é uma junção desses dois. Um não tem sem o outro. Então, sem a nossa mente não tem sem o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele não teria sentido algum, nós não seríamos seres humanos racionais se nós não tivéssemos a nossa mente. Então, é como se fosse o motor e todo o funcionamento do motor, no caso cerebral, e a condução pela mente desse motor, né? Então, a maneira com que esse motor funciona. É muito representativo a gente pensar sobre isso, a gente lidar com isso, a gente conduzir isso através dessa analogia. Essa parte fisiológica, ela então é entendida através dessa mente, e ela vai construindo a maneira desse ser humano vivenciar e utilizar esses recursos. Quando você passa por um susto no cérebro das emoções, aqui nessa parte do meio, você tem acionado mecanismos da memória, que é também dessa parte do meio, mas que foram acionados por pensamentos, por interpretações dessa mente. Essa mente que construiu e desenvolveu esse cérebro num movimento mecânico, vamos assim dizer, dinâmico. Um é desenvolvido através do outro.